por isso que tu não pode deixar ele sair da tua casa. Porque enquanto Satanás está tramando morte, a vida está chegando. Eu estou vendo. Eu vou dar 10 minutos para tu adorar. E o texto vai dizer que Jesus acaba de curar o centurião de Cafarnaum. E mais uma vez ele vai voltar para Galiléia. E ele voltando, o que me chama a atenção é que Jesus entrou na casa de Pedro. Pedro acompanhava Jesus na sua obra missionária. Porque eu costumo dizer que o ministério de Jesus era ministério missionário. Porque ele estava na Judeia, ele estava em Cafarnaum, ele estava na Galiléia. Só que o que me chamou a atenção é que dentro da sinagoga, aonde Jesus estava fazendo o seu culto, porque sinagoga, para quem não sabe, era uma igreja. Só que ali dentro tinha alguém, aleluia, que cuidava das coisas, aleluia, de Deus. Dentro da sinagoga tinha príncipe, que era Jairo. Mas quando Jesus entra naquele momento, ele estava para atender quem estava do teu lado ajudando. Quem era? Era Pedro. Que ele disse: Pedro, me empresta teu barco. E quando Pedro lavava sua rede, Pedro era obediente. Então ele disse: quem alava cala súplia, quem faz a minha obra eu atendo. Quem faz quem faz o que eu mando. Eita, eu estou sentindo a graça dele aqui. Jesus entrando na casa de Pedro. Tem hora que a Bíblia ela dá um nó na nossa mente. Se Jesus entra na casa de Pedro, quem era para receber a sua mulher? Só que quando ele entra na casa de Pedro, o texto diz: e viu a sogra dele. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu prego, irmão, fazendo você entender o que é que está sendo pregado. O texto diz que esta casa era dentro da sinagoga. Dentro da sinagoga, Jesus ensinava. Dentro da sinagoga, Jesus pregava. Só que nesse dia, ele parou o culto porque... Ei, calaste o quepia. Ele parou o culto por quê? Porque tinha alguém enfermo dentro de casa. É esse o segredo de você dar total liberdade a ele entrar na tua casa. Porque ele vê o que tu não vê. Eita, Jesus. Ele entrou na casa de Pedro. Ele não enxergou a esposa de Pedro, nem tampouco seu irmão André. Talvez ele entrou e estava dizendo: eu quero saber onde é que está o problema. Ele vai entrar e vai ver a sogra de Pedro jazendo de febre. Então, eu vou me atentar para esse texto, eu vou poder entender e perceber que a medicina naquele lugar talvez não existia. Eu vou entender que a medicina naquele lugar não chegava perto. A Bíblia diz que ela estava jazendo de... Eu começo a contemplar que ela estava indo de mal a pior. Eu começo a entender que o estado dela talvez já seria de morte. Porque provavelmente, glória, uma febre normal de 37 a
até ainda dá para segurar, mas 39 em diante já atrai outros problemas. Então já era para ela estar tendo uma convulsão, era para ela estar à beira da morte. Só que o dono da morte entrou na casa e viu a morte. Estava dizendo: Pedro, alaba, cadê você que pega isso aqui? Isso aqui é mensagem revelada do céu. É por isso que tu não pode deixar ele sair da tua casa, porque enquanto Satanás está tramando morte, a vida está chegando. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou alabas. Eu vou dar 10 minutos para tu adorar. Ele está dizendo: talvez a morte queria parar, a morte queria ver, mas eu já vi. A Bíblia diz, meu pastor, que ela jazia com a febre. Aí quando eu estou me arrumando, eu comecei a contemplar e conjecturar, porque todos os profetas tiveram o direito de conjecturar, eu também tenho. Eu contemplei, sabe o que? Pergunta o que, pastor? A esposa de Pedro correndo desesperada, dizendo: pega de pirona. Eu contemplei, ei, Jesus da glória, eu estou sentindo a graça. Pega do flex. Eu contemplei a lastequépia, pega na vagina, lastequépia, e nada parava, só aumentava. E quando Jesus chega, eu digo: Deus, que mistério é esse? Só que aqui, enquanto eu conjecturava, algo me chamava a atenção. Que a sogra de Pedro estava com febre, talvez à beira da morte. Momento nenhum você vai dizer, você vai ouvir de Pedro dizer: vai lá em casa que minha sogra está com febre. Momento nenhum, oh glória, você vai ver Pedro dizer: hoje eu não vou para o culto porque minha sogra está com febre. Momento nenhum você vai ouvir Pedro dizer: hoje eu não vou para a vigília porque minha sogra. Então olhe para cá. Então, quer dizer, a febre da sogra de Pedro não poderia atrapalhar o propósito que Deus tinha na vida dele. Eu estou sentindo a graça dele. Momento nenhum, eu lendo, eu vi Pedro dizer: diácono Vitor, hoje eu não vou para a sinagoga porque minha sogra está com febre. Talvez eu contemplei Pedro dizer assim: ó, hoje eu vou para a sinagoga porque enquanto eu estou lá ele cuida. Porque enquanto eu mandarás, nada pode impedir você adorar. Ainda mais quando você conhece a palavra de Deus. Porque não poderia atrapalhar o propósito que Deus tinha na vida de Pedro. Por onde eu vou, por onde eu passo, eu falo. Você tem que se ligar nos mínimos detalhes da Bíblia. Porque nos mínimos detalhes da Bíblia está a maior revelação. Qual, pastor? A qual você não encontra no Google, a qual você não encontra que é no YouTube. Porque olhe para cá que eu vou te explicar. A sogra de Pedro está enferma, sim ou não? Mas Pedro está fazendo a obra. Aí eu comecei a contemplar. Pedro era crente. Se Pedro era crente, ele conhecia o que Isaías falou. Se você não pegar isso aqui, eu largo o microfone e paro de pregar.
momento nenhum se precipitou para que Jesus fosse na casa da sua sogra. Porque Pedro, momento nenhum, fez o convite. Porque ele diz: para se cumprir o que for dito pelo profeta, faz prova da profecia, não? Oh, Jesus do céu, se ele estava dizendo: se eu estou fazendo a obra, o que o profeta falou vai se cumprir. Todavia, seja o homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Cadê você que acredita? Enche essa casa de glória, pelo amor de Deus. Talvez aqui Pedro viu Isaías pregando, Isaías 53, e levou toda a vossa enfermidade. Então Pedro estava olhando e estava dizendo: é só questão de tempo para minha sogra ser curada. É só questão de tempo, porque não tem médico, não tem doutor, não tem remédio, não. A Bíblia diz que Jesus entra quando vê. Porque às vezes, ou seja, tem enfermidade que não adianta médico, tem enfermidade que não adianta remédio. Ou você não conhece alguém que já testemunhou que foi curado de um câncer? Você está achando que foi o remédio? O texto diz que quando Jesus entrou, oh glória, ele tocou na mão e a febre deixou. Eu vou falar isso aqui. Sabe por quê? Tem muita gente que está no leito porque não quer fazer a obra, porque não quer fazer o que o pai manda. Aí está tomando remédio, está fazendo isso, fazendo aquilo, e a enfermidade não deixa. Quando Jesus entra aqui, toca na sua mão. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Jesus tocou sobre a sua mão e a febre a deixou. E o povo da sinagoga tinha uma fé que era tão grande que eles acreditavam no toque de Jesus. Lembra de Jairo? Peço para que ponha. Quando você tem convicção do Deus que você serve, ele me andará, sumidará. Você não é crente Tomé. Como assim, pastor? Ele só acredita vendo. Ele queria que entrasse só para tocar. Só que eu contemplo aqui a sogra de Pedro há alguns dias já enferma. Quando Jesus acaba de curar o centurião de Cafarnaum, ele resolve entrar na casa de Pedro. Então, enquanto Jesus está do lado de fora, a enfermidade está tomando conta no lar. Eu vou repetir isso aqui. Enquanto você deixar Jesus do lado de fora, é luta, é choro. Mas quando ele entra na sua casa,
Já tinha alguns dias a sogra de Pedro enferma. E vou dizer mais para você. Na direção do Espírito. Provavelmente, Jesus saiu da casa do centurião de Cafarnaum de noite. Por quê? Na casa da sogra de Pedro, olha aí na Bíblia, ele entrou de manhã. Como assim, pastor? Versículo número 16. E chegada a tarde, trouxeram-no muito demônio. Então de manhã ele fez um milagre. Alas. Se você não me ajudar a pregar, eu vou ter que parar de pregar. Porque eu não vim continuar sozinho. Ele sai de noite, entra de manhã. Só que o milagre para ser feito não vai demorar muito tempo. Por quê? Eu vou conjecturar. Eu contemplo Jesus entrando 7 da manhã na casa de Pedro, curando a sogra de Pedro. Por volta de 9 horas da manhã, a notícia já está se espalhando. Eleva a súplica. Que o homem de branco entrou e fez o que o médico não fez. Que o homem de branco entrou e fez o que o remédio não fez. Eu contemplo Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, aquela caixa de remédio joga fora. E espalha por aí que o grandão da Galileia. É só você que acredita. É só você que crê. E de tarde a fila já estava formada. E talvez alguém estava olhando e estava dizendo: eu quero conhecer, oh glória a esse Jesus. Eu quero conhecer esse médico. Eu quero conhecer esse doutor. A notícia vai se espalhar, oh glória, que Jesus acaba de curar alguém que um dia esteve na beira da morte. Oh Jesus, eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Irmão, presta atenção aqui. Jesus acabando de curar, a notícia se espalhando, a fila vai se formar. Só que, lembra que eu falei mínimos detalhes? Se ele entrou e curou alguém de uma enfermidade, por que vai formar uma fila de endemoniados? Então quer dizer que ali era para estar cheio de pessoas. Só que o texto diz que trouxeram os endemoniados. Porque Lucas 1,37 vai dizer: não tem enfermidade que resista. Não tem endemoniado que resista. É por isso que ele disse: oh, glória, passemos para o outro lado, para a cidade de Gandara. E chegando na cidade de Gandara, o endemoniado olha para Jesus e diz: vieste me atormentar? Porque quando ele chega, meu filho, a enfermidade tem que sair, o endemoniado tem que sair. Porque quando ele o que era para parar, porque aonde Jesus chega, algo vai ter que acontecer. Aonde Jesus passa, algo vai ter que acontecer. Alabando aonde Jesus aparece, algo vai ter que acontecer. Porque Paulo falou na sua oportunidade: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Enquanto você quiser resolver com as tuas atitudes, com o teu jeito, ele está dizendo: eu saio de cima. Mas quando tu me convida, eleva aquela súplia, não há nada que resista. Alava. Cadê você que acredita? Enche essa casa de glória pelo amor.